Então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de um polo a outro. Hoje a nossa convidada é Magda. Hoje a gente vai falar de algo que muita gente sente, mas não sabe, não entende muito bem, não sabe de onde vem. A gente vai falar sobre a dor no corpo, né? Que essa dor, na verdade, ela não começa no corpo. Ela tem origem nas emoções. Aí, as emoções negativas, emoções que machucam, elas acabam se refletindo no corpo. E então, por isso que eu trouxe a Magda, porque ela é especialista em cuidar de dores. Não é isso, Magda? É isso mesmo. Oi, gente. Eu sou massoterapeuta, né? Sou especialista em cuidar de dores, como você disse. Muita gente me procura quando a dor já está no corpo, já está gritante, mas realmente muitas vezes ela tem um fundo emocional. Sim. Eu ia te perguntar justamente isso. Elas te procuram porque quer relaxar ou porque essa dor está no corpo, já traz dores, né? A maioria das pessoas já vem com dores. A maioria das pessoas, infelizmente, já vem com dores. As pessoas, até tomar essa consciência, ela já vem quando está um negócio realmente quase partindo para a doença, né? As pessoas Sim, demoram para ter essa consciência da a doença relação. orgânica, né? Porque a dor é um sinal, né? A gente às vezes não quer respeitar isso e não quer ver a dor e toma remédio. Não sei se É, você sabe, mas muita gente toma anti-inflamatório para parar a dor, mas não vai à causa, né? Não vai tratar a causa, isso né? é um perigo, inclusive. Tem muita Sim. gente, é muito cultural, né? As pessoas procuram a solução rápida e não querem olhar o motivo, porque olhar o motivo também vai doer por alguns momentos, né? Então as pessoas escondem a emoção. Só que o corpo ele não consegue esconder. Ele revela em postura, ele revela em doenças na pele e músculo tenso, não esconde. E tem alguma diferença do cliente brasileiro para o cliente europeu? Tem. Sim, sim. Culturalmente, as mulheres brasileiras procuram muito para fim estético. Então, tem muitas Hum. pessoas que procuram os serviços para fim de desinchar, de tratar celulite. Muitas clientes que eu atendia quando eu estava no Brasil, era para esse fim. E aqui tem muito essa Sim. questão da consciência já de buscar para relaxamento. Então, tem essa diferença de busca mesmo para relaxar. Aqui nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, onde eu morei, em San Diego, agora eu estou em Miami, era demais. Tinha muitas lojas de massagem, mas muitas mesmo. Ah, muitas. E achava interessante, é bem cultural. As pessoas procuravam para relaxar, né, para tirar dor no corpo. No Brasil, eu não vejo assim, como você falou, é mais uma questão terapêutica, pós-operatório, né? Então, E da estética, não é isso? da estética. Tem também, tem bastante centros de massoterapia no Brasil, mas tem muito essa Hum. busca da estética. As pessoas querem relaxar também, né? Tem gente que aproveita um pouquinho, eu até meio que criei uma massagem minha, que eu fazia uma massagem com fim estético, no final eu dava um brindezinho de massagem relaxante no, assim, nas costas, mas a pessoa, a princípio, não, eu quero diminuir o abdômen, trabalhar, e aqui também tem muito centro de estética, spa, é muito forte essa cultura de procura de massagem relaxante, de massagem para tratamento de relaxamento, muito mais do que E estética. quais tipos de massagem ou de técnicas você usa, né? Porque tem vários, né? Tem diferenças nas massagens. Tem. E qual é a mais procurada? A mais procurada, a princípio, como as pessoas, tem gente que não conhece muito bem a questão da técnica, ela vem querendo relaxar, estressada e às vezes ansiosa ou não consegue dormir, então a pessoa fala massagem relaxante.
As pessoas tratam tudo como massagem relaxante, mas tem diferenças de técnicas. Eu faço a reflexologia, por exemplo, que é uma massagem que trabalha os pontos emocionais, né? Que são pontos que são revelados no corpo através de pontos do músculo, que através desse toque ele vai equilibrar as emoções, estimular o corpo a melhorar as emoções. E a autoconsciência, às vezes pessoas descobrem algumas doenças que não conheciam através da reflexologia. Aí eu faço também shiatsu, que trabalha os pontos da acupuntura. É, aí tem várias técnicas assim com fim de relaxamento. Sim, a reflexologia ela usa muito as mãos, os pés e a orelha, né, também. Os É, pontos os pontos, isso. São as superfícies que do tem corpo, relação com os órgãos, sim, exatamente. que Tem cada ela, ponto, é isso, cada ponto na mão, no pé tem relação com o órgão, né, que você trabalha e imprime uma força, né, para liberar isso. isso, vai liberar. Tá bem. Para quem nunca fez uma massagem, ficaria qual? Assim, a pessoa vai porque quer relaxar ou porque quer curiosidade. Tem alguém que vai por curiosidade? Tem. Tem gente que fala, eu nunca fiz massagem, vamos ver o que é, né? O que eu vou sentir. Tem bastante. Há casos de pessoas que chegam muito travadas, né? Na primeira sessão, você já consegue assim, liberar essa musculatura tensa? Ou quantas sessões é necessário para que isso aconteça? Claro que vai depender do grau, né, de tensão que a pessoa tem, né? Isso, depende do grau de tensão, depende de como o corpo vai responder. Cada corpo é único, responde de maneira diferente. Mas acontece da pessoa chegar com um torcicolo leve ou com a coluna um pouco travada, claro que respeitando ali os direitos da profissão, né? Que massoterapeuta tem diferença de fisioterapia, de outros tipos de profissionais, mas acontece da pessoa chegar um pouco travada e já sair na primeira sessão melhor. Sim. Eu não sei se você sabe, eu sou a mentora sistêmica familiar, mas eu também sou formada em educação física. Ah, sim. Então, eu mando algumas, eu manjo, né, dessa parte corporal também, né? Ah, legal. E tem tudo a ver também, porque a maioria dos atletas que se machucam usam da massagem, né? Isso é Assim, um vai para uma bom recurso. competição. Depois de uma competição muito tensa, a maioria dos atletas fazem massagem para relaxar, né? Bastante, é Principalmente essencial. aqueles que fazem luta, né? A luta tem Sim, muita tensão muscular, né? sim, luta. Você percebe que essa relação entre tensão muscular com o estado emocional, porque pode vir uma tensão muscular do exercício, mas tem aquela tensão muscular que vem do emocional, Tem, certo? sim, dá para perceber. Tem diferença Sim, no toque do ponto, que tem alguns pontos que são realmente das emoções, e às vezes tem ponto que é muito específico no ponto do medo, por exemplo, dos pontos da acupuntura, da raiva ou da ansiedade, tanto quanto quando estimula, ele se dissolve e sai na hora. É diferente de um atleta, por exemplo, que é aquela musculatura que tá muito tensa e não é com uma massagem que ele vai se liberar assim. sim. Que uma tensão do conjunto muscular, né? De É um todas as. conjunto, sim. Isso. E como é que você identifica assim? Eu queria que você me dissesse quais pontos liberam, se você tem assim, um ponto certo para liberar o medo, outro para liberar a ansiedade, ou depende de cada pessoa contrai mais um músculo quando está ansioso, o outro contrai mais outros músculos estão com medo. Tem alguma diferença? Dá para você perceber isso? Ou a pessoa tem que dizer? Dá para perceber. É aquela coisa do corpo fala, ele realmente fala, e são pontos específicos. Eu uso muito como referência a reflexologia e os pontos da acupuntura. Então, por exemplo, tem esse ponto aqui nas mãos
que é o ponto do equilíbrio, e pessoas muito ansiosas geralmente têm isso aqui muito duro, muito tenso. Tem um outro ponto que é aqui, assim, no braço, que pessoas que não dormem, que tem insônia, ela tem isso aqui, é bem pontual, não é o músculo inteiro, é só essa parte assim, ela tem esse ponto de tensão, e quando libera, a pessoa até relata, nossa, essa noite eu dormi igual um bebê, que é um ponto assim, bem específico que trabalha essas questões emocionais e se revelam no músculo. E você falou agora de insônia, eu atendo muitas pessoas com insônia. E quando elas conseguem compreender muita coisa do passado e de onde do sofrimento dela, elas começam a dormir melhor também. Porque começa a liberar aquela tensão, porque quando eu começo a compreender, começa a me trabalhar, aí eu já fico mais relaxada. Então, se eu fico mais relaxada, consequentemente vou dormir melhor, não é isso? Melhor, é verdade. É que tem pessoas que têm dificuldade de digerir as emoções e não tem consciência. Tem muita gente que não dorme, não sabe por que não está dormindo. E a massagem, ela traz essa consciência. Quando a pessoa sente o toque ali, até no momento da massagem, ela fala: Nossa, eu me dei conta que eu estou me sentindo estressado por essa razão ou por aquela. É aquela comunicação entre o físico e o emocional, a alma. Mas, infelizmente, muitas pessoas não fazem essa ligação, né? E Não, infelizmente não. continuam sofrendo sem procurar uma massagem, procurar trabalhar o emocional também, né? Porque tudo ajuda, tudo faz parte, né? Não só essa questão da consciência, né? A consciência sistêmica, a consciência dos seus problemas, porque a massagem ou outra terapia manual, né? Ela pode ajudar muito, juntamente com o trabalho psicológico, né? Do emocional. Sim. O emocional que todas as doenças, segundo o Grodeck, né? Que é o pai da psicossomática moderna, as doenças vêm por conta do emocional. E está tudo relacionado com a nossa criança lá no passado, porque as dores vêm de lá. Então, às vezes, quando a gente fica doente, eu digo: olha, é a tua criança querendo te parar aí para ver se você muda de rumo na vida. Entendeu? Faz saudáveis, entendeu? Então, e as pessoas escutam o corpo ou só vão aí? Acho que você já me falou isso, só quando dói mesmo. A maioria das vezes só vai quando ela tá doente, né? A maioria, quando está doendo, e às vezes está doendo, a pessoa não faz a ligação com o emocional. Então, ela não sabe que ela está ali com todos esses problemas emocionais, que ela precisa de digerir melhor os problemas da infância, aquela coisa da dor da criança, e ela vem falar que tá com dor, ou que tá estressada, ou que tá com insônia, ou que travou, não tá conseguindo andar, e dificilmente relaciona isso às emoções, mas a massagem traz essa consciência, e às vezes acontece depois da sessão da pessoa fazer essa conexão, traz a consciência. E já aconteceu de alguém se emocionar durante a massagem? Já aconteceu. Acontece muito assim durante a reflexologia, porque ela revela muito das emoções da pessoa, que ela não tinha Uhum. consciência, mas fala: Meu Deus, isso é verdade, é real. E tem gente que se emociona, que fala: Nossa, né, os pontos que a pessoa não fala nada, né? Eu não pergunto, só pergunto das contraindicações, se tem algum problema, começo a fazer e pergunto para a pessoa, o ponto dolorido revela ali a situação emocional, o histórico da pessoa, às vezes até o histórico da personalidade da pessoa, coisas que precisam, traços de personalidade que precisam ser trabalhados, e isso choca a pessoa e tem gente que se emociona. Uhum. Já que você falou nessa aí, a criança ela desenvolve uns caráter até os 5, 6 anos de idade, né? E esses caráter, ele protege a criança dos traumas, né? E aí a personalidade, o tipo de jeito de funcionar na vida, os medos, tudo a gente vai trazendo desde a vida uterina. Desde a vida uterina. É incrível, Antes né? mesmo.
mundo. Porque a criança, ela começa, ela absorve todas as sensações da mãe, né? Ela, criança que está no útero, não está com o cérebro desenvolvido ainda, mas já sendo aquele embriãozinho bem pequenininho, logo após a concepção, ela já sente, né? Já tem as sensações do que é confortável e o que é desconfortável, desde ali de dentro. Aí vai formando os caráteres aí. Mas me diga uma coisa, o que uma pessoa pode fazer no dia a dia, assim, você orienta como ela pode melhorar nessa questão da atenção? Fora a massagem, o que é que ela pode fazer mais, né? Sim, para ter essa consciência, eu tenho o hábito de meditar. Eu acho que ajuda muito. Fazer exercício de respiração, fazer uma caminhada também para relaxar, ou fazer, procurar alguma coisa que goste, uma leitura, cantar. Às vezes, quando eu estou estressada, eu canto também, eu vejo que me leva de volta àquela sensação de relaxamento. Não deixar explodir até chegar o extremo e não, né, sair explodindo em todo mundo, liberando raiva em todos os lugares, ou não, ou guardar a ponto do corpo começar a sentir dores. E então buscar essa conexão de se conectar consigo mesmo, largar um pouco a internet, deixar um pouco aquelas ficar naquela sensação de respirar fundo, ficar no vazio, de pensar um pouquinho, de ficar sozinho às Uhum. vezes. Ajuda muito essa questão da consciência. E às vezes a pessoa tem pessoas já muito viciadas, né? Enrolar lá os reels, feeds, sei lá o que chamam lá na internet, e ficam só absorvendo essas coisas que não crescem nada, né? Podendo fazer uma caminhada, podendo assistir um filme bom, até um filme, embora seja também tela, né? Mas é melhor do que. Às vezes, e tem muitas pessoas que ficam vendo problemas, né? Vendo É, coisa ruim. Quando é é vendo coisa verdade. ruim, é que é ruim mesmo, não é isso? É, é verdade. Às vezes a gente se conecta com essa questão de má notícias, de pensamentos ruins também negativos, e os pensamentos também influenciam no nosso corpo, nossa, né, tudo. Então, às vezes a pessoa fica ligada em notícias que a gente sabe que acontece muita coisa ruim, né? Não é que é fechar os olhos para tudo, mas tem muita coisa boa acontecendo também. Então, parar mesmo para olhar as boas coisas que estão acontecendo na nossa vida, ao nosso redor e ao redor do mundo, tem muita coisa boa acontecendo. Tirar esses momentos de gratidão pelas coisas boas também, pensar nas coisas boas, elas começam a se manifestar ao nosso redor também. A gente vê o mundo de maneira diferente. Agradecer a Deus pelo que tem na vida e melhorar essa questão do pensamento, tirar um pouco da negatividade, focar em coisas boas. Eu falo muito também para os meus clientes, que, às vezes tem pessoas que muitas coisas vão acontecendo, e não parece ser coincidência. Ah, aconteceu porque foi coincidência. Mas é porque o rumo que a pessoa está levando na vida, ela está tão cheia de pesos, tão cheia de carga, tão cheia de coisa. Aí lá vem uma doença. É, Essa doença, eu digo que é nossa amiga. A doença vem para parar. Aí machuca o joelho, aí ou quebra uma perna, aí ou qualquer coisa. Aí eu digo assim, eu pergunto, né? Olha aí a sua criança ali barrando. É a criança da gente barrando a gente ali. Segura na perna da calça. Vamos parar, que você não está indo para o caminho saudável. Ou trabalhando demais, ou fazendo muito exercício, porque a compulsão, qualquer compulsão, ela vem de um vazio que a gente tem na gente, sabe? O vazio da infância, né? Seja comer, seja beber demais, seja exercício, seja compra. Então, tem a ver com um caráter, que eu chamo caráter oral, lá de bebezinho ainda. E aí também tem essa questão das doenças, né? Aí tem pessoas que vivem doentes, que colecionam doenças. Esse colecionar doenças vem desse emocional. Esse emocional vivido que eu não consigo compreender.
entendeu? Vamos seguir em frente, então. É, que conselho você daria para alguém assim que quer mudar, além da massagem, além da massoterapia? Assim, o que mais você indicaria, além de dormir cedo, se alimentar bem, fazer exercícios? O que É, mais ela pode fazer por ela? eu acredito que é todo esse conjunto que dá o resultado final. Então, se olhar com carinho, igual eu trataria um bebê recém-nascido, ou meu filho que eu amo muito, ou uma pessoa que eu amo muito, me tratar dessa forma. Né? Ter esse Uhum. autocuidado, ter o cuidado no que eu vou comer, ter o cuidado no que eu penso no dia a dia, ter o cuidado da forma que eu me alimento. Tudo isso é um conjunto de coisas e os nossos pensamentos, né, como a gente conversou, que são muito importantes, e ter fé, ter fé em Deus, porque às vezes a gente tem muita gente que está com esse vazio, ela busca em vários lugares tentar preencher, né, a Uhum. pessoa pode chamar de universo, de Deus, de eu superior, mas está desconectado com esse invisível que é real. Então, saber Sim. escutar, saber parar, saber escutar Deus, saber escutar essa voz, igual a gente quebra a perna, fica gripada. Eu já tive uma fase assim que eu ficava gripada toda hora, coriza, e vi que assim, comecei a tentar praticar gratidão, fui mudando, aos pouquinhos fui conseguindo ouvir essa voz interior. Mas infelizmente nem todas as pessoas conseguem fazer isso sozinha, né? Não, Precisa de uma ajuda. eu já E precisei. Desculpa. qual foi a. Eu fiz, inclusive, uma sessão de constelação familiar e me ajudou Uhum. muito, e fiz algumas sessões de terapia. Falado de alguns problemas que eu não tinha consciência nenhuma, por sinal, eu sabia que eu estava ruim, mas eu não sabia por onde Uhum. começar. Eu falei, não, eu não sou assim, eu tô fora do meu normal. Eu consegui perceber que eu estava fora do normal. E aí não sei, eu tive a ideia, não sei se foi na internet, algum lugar eu vi. Ah, eu assisti um filme. Eu assisti um filme que era uma série que falava de constelação familiar. E aí fiquei curiosa e Sim. procurei uma pessoa e foi bem legal. Eu faço a constelação, também sou consteladora, eu faço online, né? Atendo todas as pessoas, em qualquer lugar do Brasil, até aqui mesmo, né? E isso ajuda muito, porque a pessoa ela não tem essa consciência. Consciência é treino, né? Ela não tem, e muitas vezes ela. E tem aquele. Tem dois tipos de cliente: aquele que tem a consciência, que tem a consciência do sofrimento, né? E que às vezes até se revolta com as pessoas do sistema, com o pai ou com a mãe. E tem aquele que também sofre, mas só que ele tem uma venda que cobre os olhos de uma forma que ele não quer admitir que as pessoas que amam os fez sofrerem, entendeu? Mas a constelação ela vem para ressignificar o passado. Ela não tem o objetivo de estar apontando o dedo, de estar julgando ninguém, nem culpando ninguém. Né? Por isso que ela é libertadora. Você não vai lá só para descarregar a sua raiva, as suas dores. Você ressignifica aquele sentimento que te machuca desde a infância. Ai, As dores sempre vão. Quer dizer, o que eu sofri eu não posso mudar, mas eu posso transformar aquilo que eu sofri, dar um significado diferente, né? E transformar a vida. Não é isso? sim. A experiência que eu tive com a constelação foi muito interessante, porque trouxe isso mesmo, questões de Uhum. mágoas, de má compreensão de coisas da infância, e só através do perdão que eu consegui melhorar muita coisa, né, no meu ponto de vista. Então, a gente não muda o Uhum. passado, mas o ponto de vista mudou com mais amor e através do perdão a gente
perdoa. Foi assim e pronto. As pessoas também não tinham consciência do que estavam fazendo. E vida que segue, né? Exatamente. Exatamente. Então, nós temos tantas possibilidades de melhorar, né, a nossa vida, de ter uma vida mais saudável, né? E às vezes a gente vai para o médico só para tratar daquela doença, né? De uma doença, mas a pessoa que, na verdade, o médico, ele é apenas ali um instrumento, né, para você melhorar, sair de uma crise, mas você é responsável também de querer sair daquela doença, né? Porque há pessoas também que são tão sofridas que gostam de permanecer doente. Porque toda criança, segundo o Grodek também, todo doente vira uma criança. Por que vira uma criança? Porque vai precisar de cuidado. E quem que precisa de cuidado? É adulto ou criança? É, Então, é uma maneira desse caráter oral, que é o caráter lá de bebezinho, que não foi visto adequadamente, não foi amado, não foi acolhido. Não por maldade da mãe, mas porque também a mãe não foi amada, não recebeu, não soube passar esse amor. E às vezes é muito comum as pessoas viverem se vitimizando, porque torna-se uma prática na vida dela. Quando eu me vitimizo, todo mundo vai olhar para mim, todo mundo vai ter pena de mim, entendeu? sim. Mas é bom que você que se ame, né? É, A gente tem que aprender a amar a nós mesmos também. Eu digo muito isso, né? Que Jesus falou, né? E também está lá, Jesus falou mais uns aos outros, mas está lá nos mandamentos, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Que é mesmo, é. amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo amar a ti mesmo. Aí quando a pessoa não se ama, ela também não ama o outro. Ela ama o outro de uma maneira doentia, porque ela também não sabe se amar. Não é isso? É, porque esperar esse amor de fora é muito dolorido. Né? Acontece, né? Se a gente não toma cuidado, a gente cai nessa, a gente fica esperando Ai, receber de fora e a gente não entende que é a gente, a aprovação, o amor, o se gostar, o gostar de si mesmo, tudo isso tem que ser você, porque o outro, se ele não gostar ou se ele gostar, tudo bem, a gente fica do lado de quem tá ali mais aprovando e onde a gente está bem, né? Mas esperar sempre do outro é dolorido. é. E acontece muito no relacionamento de casais, né? Quando você vai para uma relação buscando ser feliz e não construir uma felicidade junto, né, com o outro, aí esse outro, ele não vai lhe fazer feliz se você vai com essa carência. Porque Não, as pessoas se completam. Eu não vou querer que o outro me dê tudo como uma criancinha, né, que não recebeu. E existe até as disfunções nos casamentos por conta disso. Muita disfunção. Eu estou até lançando brevemente um curso online, né, de relacionamento que foca muito no casal, que tem como título Quando o Amor Encontra a Ordem. E nele eu falo de muitas coisas. Do triângulo dramático, o triângulo que você vive, que são as brigas, né? Que ninguém olha para o problema, olha para se atacarem, né? E tem muitas coisas, como criar os filhos, e o tempo é um tempo que você deve ter para a família, para os filhos, tudo isso está nesse curso. Mas vamos voltar aqui para a nossa pauta. O que é vamos. que você diria, assim, para as pessoas que estão lhe ouvindo, né? Sobre não não esperar tanto, né? Vai fazer uma massagem para fazer um tratamento desse tipo que você faz, né? Reflexologia, é? E a Não, isso reflexologia plantar, é. é. E o quanto isso vai aliviar, né? Mas eu penso assim, que talvez junto com isso viria essa parte do emocional. Assim, quando é que você acha que a pessoa deve? Até que ponto ela pode suportar
tá, né? Isso é tão pessoal, né? Mas eu queria que você dissesse assim algumas características que a pessoa está assim já no limite de não aguentar mais. Porque se você vai deixando, como você falou, enquanto tá ali, só a dor é só funcional, né? A doença ainda está na fase funcional dela. Depois ela pode vir para a fase orgânica, não é isso? É Você isso. estava falando no início, se você explicasse melhor isso aí. É isso. O que acontece é que o meu conselho para as pessoas não esperar nada, na verdade. Nem espera essa questão de terapia é para todo mundo que puder fazer, se tiver a possibilidade, é muito importante. E aí olhar para si sempre, né? Antes de olhar para o outro, num momento de raiva, mesmo nas coisas pequenas, assim, eu vejo pessoas estressadas, por exemplo, no transporte público, né? Pessoas que, se alguém encostar nele, ele tá raivoso, fala, meu Deus, esse aí ele não tá bem, né? E as pessoas têm a tendência de descontar no outro, né? A gente tem essa tendência. Então, quando a gente começa a ser muito agressivo, né? Já foram muito mal comigo, então agora não aguento mais nada. Já é um ponto que tá ali, a mente já tá ruim. E o corpo também já começa, né? Então, assim, quando a pessoa estiver muito raivosa, irada, que também são emoções que precisam ser tratadas e olhadas, né? Não só a ansiedade, a falta de sono e a dor, mas tudo isso, medo, quando tá com muito medo, tem gente que tem filho, tem aquele medo, aquela coisa, aquela. Ai, não precisa desse cuidado, desse olhar para si. Então, eu sempre aconselho sempre a fazer tudo que puder para si mesmo e depois para o outro, igual você falou, né? A gente ama a nós mesmos, depois esse amor ele começa a fluir da gente de uma maneira tão natural que por onde a gente passa, a gente transborda esse amor e a gente recebe de volta, fica tudo mais gostoso. Então, colocar amor em tudo que a gente fizer também, no trabalho, no transporte com pessoas que a gente conhece, que não conhece, e assim fica mais leve a vida antes de começar essa questão das emoções influenciarem no corpo, virar doença, virar um. Tem vários exemplos de doença, a psoríase, por exemplo, que é uma doença que é de pessoas, às vezes ela se manifesta desde de criança, né, que é genético, mas tem gente que é ali tão estressada que a pele fica toda cheia de ferimento, ressecada, e antes disso, realmente procurar uma ajuda. Mas as doenças genéticas elas se manifestam por causa do emocional. Muitas delas elas podem estar lá, mas elas vão se manifestar por conta do meio, né? Se o Sim, meio não é adequado, não é para criança, desde a infância, né? A gente pensa que doença é só em gente adulta, né? Mas não é. muitas crianças têm doenças, né? A depressão já está atingindo crianças. Outro dia morreu uma criança suicidou-se no Brasil, com 11 anos, né? Que é uma coisa de a se pensar muito, né? Sobre esse assunto, que é muito, muito triste e tem que ter um olhar com muito cuidado com as crianças. E ter um olhar preventivo. Como é que eu tenho um olhar preventivo? Né? Eu trabalhando a mim mesmo, eu me conhecendo, eu vendo quais são as minhas debilidades, o que é que eu tenho que melhorar como pessoa, porque se eu não melhorar, eu passo para os filhos. Né? A minha É. educação, você falou a educação de medo, os pais têm medo que o filho faça isso, faça aquilo. Às vezes é um apego. Por exemplo, muitas mães são tão apegadas aos filhos que, de forma inconsciente, acabam amarrando esse filho em casa, entendeu? De várias formas bem diferentes. Então, eu penso que nosso encontro foi muito bom. E Gostei se também. esse episódio fez sentido para você que está nos assistindo, compartilhe, né? E com alguém que esteja carregando essa dor no corpo e na alma. E especialmente para alguém aí na França, em Paris, porque a Magda mora em Paris, e se você conhece algum brasileiro aí que está precisando dos cuidados dela, né? Indique a Magda. Como é que alguém pode lhe encontrar aí, Magda? Eu tenho um espaço em Saint-Ouen-sur-Seine, que é perto do centro de Paris. E eu tenho o meu Instagram, que é Magda Esteticista, Magda ponto esteticista.
E aí dá para me procurar também pelo número de telefone, que é o 0758 12 8001. Então, aí tem esse espaço que tem todo um acolhimento que já dá esse relaxamento, vai ajudar na autoconsciência, no autocuidado e nesse equilíbrio. A gente sabe que estrangeiro passa por muita coisa e o estresse vem, mas tem essas diversas opções, inclusive online, de fazer uma terapia, uma constelação familiar, massagem relaxante. É muito importante esse olhar para nós antes do corpo falar chega. É, inclusive, você citou aí para os imigrantes, né? Que às vezes estão fora, longe da família, né? Tá passando por dificuldades emocionais, porque isso a gente carrega. Tudo que a gente viveu, a gente carrega com a gente. Tem gente que muda de país, muda de cidade, achando que lá vai ficar bem resolvido, vai resolver seus problemas porque está longe dele. Mas não, os problemas estão dentro da gente, não estão em algum lugar. A gente carrega os problemas com a gente porque eles estão dentro da gente. É verdade, Entendeu? Os medos não dá estão. para fugir. Não dá para fugir, você tem que trabalhar dentro de você. É, Entendeu? Então, foi muito bom. Eu te agradeço demais por ter estado aqui comigo. Foi muito bom te imagina, eu que conhecer. agradeço. Vamos fazer outros programas. Tem temas maravilhosos, né? Que não seja só de massagem, só da nossa profissão. Tem temas maravilhosos que a gente pode abordar aqui. E Sim, seria sim. isso. Eu que agradeço o convite e sim, foi muito legal o bate-papo e se me chamar, eu aceito. Tá bom. Então, até o próximo podcast, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.